parte de alimentação. Agora mudando pra parte de alimentação. Parte de modificação genética de tudo que é plantado hoje. Sim. Então, tipo assim, essa é uma doideira. Inclusive, eu ia perguntar, você sabe dizer se tem algum malefício nessa parte? Cara, vamos lá. Esse é um tópico muito interessante. Inclusive, é legal que tocou nesse assunto, porque eu acho que esse é o exemplo mais, digamos assim, palpável de biotecnologia hoje, na parte mais aplicada da biotecnologia moderna mesmo, né? Para começar, todo o processo de fazer um OGM é um processo extremamente complicado. Para a gente chegar no ponto, enquanto humanidade mesmo, de conseguir fazer isso, é um absurdo você olhar para trás e ver o quanto a gente andou na ciência genética mesmo. Mas eu acho que esse é o que mais facilmente dá pra gente discutir, porque tem pano pra manga aqui. Basicamente, pra quem não sabe, OGMs, né, ou organismos geneticamente modificados, são um produto de biotecnologia também. O que a gente consegue fazer é engenheirar geneticamente, por isso que a gente usa o termo engenharia genética, é um campo dentro da biotecnologia, para modificar o DNA de outros organismos, plantas, no caso, sendo o sujeito de estudo aqui, né? Você muda porque, cara, às vezes você tem uma variedade de tomate que é enorme, grande, suculenta, mas se dá muito bem com calor e num país frio se ferra, morre rápido, tem pouca produção. Poxa, eu gostaria muito de produzir essa variedade no meu país que é frio. Portanto, vamos lá, eu pego uma variedade de tomate que tem um gene específico que confere a essa planta boa resistência ao frio, sei lá, de outro país ali. Você pega essa outra variedade e você insere essa proteção, digamos assim, vamos usar termos mais leigos, vamos chamar de fazer transferência dessas características entre organismos, assim. Você consegue transferir, por exemplo, esse perk, essa característica, para uma outra planta, no caso, essa outra variedade suculenta grande de tomate, e fazer ela, assim, um tomate resistente a frio. E aí o país começa a produzir tomate. Eu dei um exemplo muito simples, mas ele resolve um problema muito grande hoje, que é a população que continua crescendo e uma dificuldade muito grande, não de produzir, mas de gerir recurso alimentício, né? A gente tem um bom montante de produção alimentícia, mas a gente faz uma gestão muito ruim, muito precária de alimento no mundo, né? Se desperdiça muito alimento. No fim das contas, quem paga a conta é quem não consegue ter acesso ao alimento, que continua tendo fome, e a biotecnologia ajuda a dar mais produtividade também. Não é só para ter o tomate suculento em vez do tomate feio, tá? Eu dei um exemplo, mas basicamente dentro de uma mesma metragem quadrada numa área de solo, você conseguiria produzir mais, porque você tem uma planta menos suscetível a uma peste qualquer, ou mesmo intempérie, né? Questão climática, enfim. Então você transfere literalmente características que você deseja para outros organismos. Isso você faz através de engenharia genética. Vamos lá, você perguntou dos malefícios, né? Cara, eu não sou um expert em OGMs, mas em 2018, 2019, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para a Itália, onde eu participei de um projeto voluntário para ensinar inglês. E nesse projeto, o tema era ensinar inglês através da biotecnologia, que era a minha área de competência. Áreas, aspas pesadas, né? Minha área de competência da época. Eu tava no 3º ano da graduação, né? Então, de biotecnologia em si, eu entendia o básico, né? E eu lembro até hoje que era uma das perguntas que a galera mais me fazia lá. Cara, se eu não me engano, me corrijam aí no chat se eu estiver errado, mas se eu não me engano, na época, eu acho que era proibido ainda na Itália OGM. Hoje no Brasil você vai no mercado, você compra o seu. É muito comum encontrar em produtos derivados de soja, de milho, salgadinho, enfim, outras coisas assim. Você vê aquele símbolo triângulo amarelo com um T no meio, preto. Isso é o símbolo de transgênico, tá? Pra quem não sabe, conhecimento de casa aí. Então, algum organismo transgênico foi usado para fazer, que é a mesma coisa que o OGM, né? Foi usado para fazer aquele alimento. E eu acho que era banido na época na Itália. Então, as crianças que tinham aula comigo sempre me perguntavam. E, cara, eu ficava numa sinuca de bico para responder, porque assim, sendo da biotecnologia na época, muito menos do que hoje, tinha pouco conhecimento da parte prática, aplicável, comercial da biotecnologia, eu dizia, pô, tem gente passando fome, precisando produzir mais, tem que ter mais comida. Poxa, eu quero poder produzir tal variedade no meu país frio, etc e tal. Então era um pouco mais defensor. Eu ainda sigo não sendo um expert no assunto, mas o que eu sei existem algumas preocupações. Primeiro, existe pouco estudo comprovando o malefício também. É uma literatura mais rasa, mas existe sim evidência de que, por exemplo, variedades transgênicas causam mais alergia.
Então, as pessoas que comem produtos de soja transgênica, inclusive tem um estudo britânico que fez essa comparação, pessoas que comiam soja transgênica tinham mais alergia, 50% a mais, se eu não me engano. Então, um número significativo, você manifestava mais estufamento, mais gases ou o que quer que seja. Então, tinha um sintoma, e podia ser mais brando, ou uma alergia mais séria também, vai saber. E eu acho que tem um risco ambiental considerável, eu já não saberia dizer se isso se traduz na prática, mas o risco cara, a gente basicamente faz transgênicos, por exemplo, porque tem uma erva daninha que ataca muito a plantação de soja, sei lá. E aí você faz essa planta ser resistente à erva daninha porque você coloca nela um gene que deixa ela resistente. Não é inimaginável de se pensar que com o tempo a erva daninha possa adquirir um mecanismo de contrabandear, de burlar a resistência que você inseriu nessa planta. E agora você tem uma erva daninha que tem resistência ao mecanismo de resistência que você colocou na Você planta. começa a fazer uma E aí, seleção aí. exatamente. E aí você entra meio que nesse ciclo, né, cara? Tipo, eu vou adicionando coisas, eu vou dando características a ela, mas o ambiente ele é muito inteligente em se adaptar. Então, até que ponto eu posso jogar esse jogo de, poxa, eu vou tentar me proteger sabendo que a pessoa pode ganhar resistência a isso, depois eu vou ter que me proteger de outra forma.